Muito boa tarde a todos, bem-vindos uma vez mais aos estúdios da Rádio Inquieta, mais um Culturalmente Falando. Hoje temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios Vasco Marques. É advogado de profissão, mas é também presidente da Casa do Povo de Briteiros. E aliado a isso, organizador de um festival que deu muito que falar neste último verão. O Rock no Rio Febras. O rock que acontece no Rio Febras, foram muitos os nomes que foram dados para este festival, que este ano ganhou uma dimensão astronómica, a nível, eu diria que, nacional. Mas já lá vamos falar sobre tudo isso aqui com o meu convidado, a quem desde já, Vasco, agradeço a disponibilidade para te juntares aqui a nós na Rádio Inquieta para esta conversa. Ora, é essa, é um prazer nosso, é um prazer meu cá estar e também para servir para dar os parabéns pelo programa e para ajuda também a dinamizar e a publicitar estes pequenos eventos que neste caso concreto se tornou maior do que aquilo que estávamos à espera, mas obrigado pela oportunidade. E vamos conversar, dizer também que o nosso parceiro de hoje é a God's Energy, de climatização, tudo para o seu lar, a sua casa, ar-condicionados, aquecimento, tudo a God's Energy tem para vocês. Vasco, vamos começar pela proporção que isto tomou, mas mais daqui a pouco. Vamos voltar atrás, porque esta é a segunda edição. Primeiro, como Presidente da Casa do Povo, provavelmente nunca ninguém pensou, dentro da própria Casa do Povo, em organizar um festival de rock. Um festival, porque quando olhamos para uma Casa do Povo, eu diria que, e perdoa-me a expressão, mas olhamos para tudo, menos para o rock. Como é que surgiu essa primeira abordagem com os teus elementos que fazem parte da equipa, e depois como é que surge também essa primeira edição? Ora bem, nós na primeira edição, que foi em 2022, a Casa do Povo é uma instituição particular de segurança social, fundada em 1944, portanto já tem quase 80 anos, e tem uma série de valências sociais, que tem um orçamento de 450 mil euros por ano, e que é preciso financiar. E nessa perspectiva, nós temos uma equipa de trabalho fantástica e que vamos tentando fazer sempre coisas diferentes e fazer coisas, ter alguma criatividade para encontrar formas de financiar a parte social da instituição. E esta ideia da organização de um festival rock, aproveitando também a oportunidade que o programa Excentricidades da Câmara Municipal de Guimarães nos ofereceu, juntando estas duas. E depois outra coisa que é, por coincidência, nos últimos anos, aquele grupo informal do Rock e Rojões, da zona de Caldas das Taipas, tem feito os seus convívios anuais no nós chamamos de no Multiusos de Briteiros, no salão da Casa do Povo e portanto, juntou-se tudo isto, portanto, a convivência com esta malta do Rock e Rojões, os Excentricidades e alguma criatividade por parte da direção da Casa do Povo, então decidiu-se organizar ali um festival rock numa pequena edição. Nós estávamos na primeira edição a contar com 300, 400 pessoas, e organizámos isso nessa perspectiva. Pronto, se isto der lucro e tal, certo, porque também estávamos na altura a abrir o centro de dia, portanto todos os lucros, se os houver, isto serve para aqui também para financiar um bocadinho esta valência social e tal. Pronto, e foi assim neste âmbito. Claro que depois, logo na primeira edição, essa organização superou todas as nossas expectativas, porque acabaram por passar pelo recinto cerca de 1.500 pessoas e mais do que isso, o feedback que nós fomos tendo de todas as pessoas que lá foram, não só das pessoas que foram assistir, mas também das próprias bandas, nós conseguimos dar uma dimensão, em termos de organização, mais sério do que aquilo que se poderia prever. E acho que correu tudo muito bem. O público aceitou muito bem. O feedback que nós tivemos foi, toda a gente que lá esteve disse que queria regressar para o ano, no ano seguinte, o que se veio a verificar. Exatamente. Não sei se viriam na mesma ou não, mas já lá vamos.
E as próprias bandas a dizer, pá, isto foi espetacular, obrigado pela oportunidade, toda a gente, a população, a comunidade local a dizer que, pá, vocês têm que repetir isto foi uma coisa incrível e tal, e portanto foi interessante. Até para as próprias bandas, isto é uma boa forma também da divulgação dos seus trabalhos, até porque este tipo de bandas muitas vezes não têm muitos palcos para atuar. E isto também é uma forma de eles próprios de se sentirem valorizados, de se sentirem que aquele trabalho, feito muitas vezes na garagem de um dos elementos, possa ser reconhecido também pelo público. Certo. E essa foi a nossa filosofia desde o início e nós não vamos abandonar. Mesmo tendo em conta a dimensão que já tivemos este ano, por tudo o que aconteceu, claro. e já pensando na organização do Febras de 2024, há um princípio que nós nunca vamos deixar de fazer. É uma montra para as bandas vimaranenses, para as bandas locais. Claro que isso pode ser conciliado com a existência de outro tipo de bandas, de outro patamar, mas bandas vimaranenses estarão sempre no programa. Eu acho que eles estarão sempre de acordo também poderem partilhar o mesmo palco que outras bandas, claro, com outro renome, não é? Claro, aliás, eles próprios dizem isso, pá, seria um orgulho para nós conseguirmos ter aqui, partilhar o mesmo palco que outras bandas de outros patamares. Exatamente, é uma forma também de crescerem e, claro, a visibilidade, não é? É isso mesmo. O nome foi fácil de se arranjar no primeiro ano. Foi fácil de se arranjar, porque como é que se lembraram ali do Rio, já que ia ser ali também junto ao Rio, Sim, este. Quer dizer, por este país fora não faltam por aí festivais que são rock in e depois o nome da terra, sim, ou o nome de qualquer coisa. Portanto, o Rock in Rio Febras não teve qualquer intenção de ser tentar copiar o Rock in Rio. E muito menos concorrer, não é? Era o que faltava, não é? E portanto, foi ao mesmo tempo brincadeira e ao mesmo tempo aquilo que é realmente. É um festival de rock que acontece num sítio que é banhado por um rio que se chama Rio Febras. Portanto, Rock in Rio Febras não foi mais do que isto. Agora, pronto, causou este desconforto todo lá às pessoas, a determinadas pessoas, e o que acabou por ser benéfico para nós, porque toda a dimensão que isto atingiu foi por causa daquela reação que o Rock in Rio de Lisboa teve e por causa do comunicado que nós fizemos em resposta à reação deles. Já lá vamos a esse ponto, porque eu gostei muito, mas muito mesmo, das vossas reações, foram extraordinárias, mas ainda pegando no primeiro ano, porque é tudo recente, é tudo novo, é preciso voluntários, é preciso quem ajuda, é preciso quem trabalha, é preciso quem esteja no bar, é preciso quem monta o palco, é preciso quem ponha as grades, enfim, há uma série de trabalhos tão grande, mas tão grande para organizar um festival, que as pessoas às vezes não têm noção da dimensão do trabalho que existe. Foi fácil arranjar essas pessoas? Como é que foi aquele trabalho? Limpar o próprio terreno para se dar as mínimas condições a todos aqueles que depois superaram as expectativas, contavam com 500, 3 vezes mais, cerca de 1.500 que passaram por lá. Certo. É preciso dar-lhes condições mínimas, certo, para que as pessoas possam se sentir bem e regressarem no próximo ano. Certo. Por incrível que pareça, e eu vou pôr aqui a palavra fácil entre aspas, mas foi fácil dentro da estrutura diretiva da Casa do Povo e na comunidade envolvente na freguesia e nas freguesias vizinhas, foi fácil, entre aspas, encontrar gente para trabalhar. E é outra das características que este festival tem e que é importante que nunca deixe de ter, que é aquela... um estatuto não, mas uma parte comunitária, é a própria comunidade que se entrega, que se organiza, que oferece, que dá do seu tempo, principalmente do seu tempo, para tratar dessa parte toda a parte... Vasco, eu vou-te interromper porque eu sei que vives para lá, vives nessa região, e a minha pergunta vai nesse sentido também. É mais fácil uma região que está longe do centro da cidade viver muito mais em comunidade e a própria comunidade ajudar-se muito mais do que se for, por exemplo, uma freguesia que esteja muito colado dentro da própria cidade? Sim, claro. A parte rural é muito mais fácil haver este espírito de comunidade, este espírito comunitário do que na parte rural, do que na parte urbana. Se bem que aqui em Guimarães
E então, se falarmos de futebol, também vemos um bocadinho isso, não é? Esse bairrismo mais muito ligado ao futebol, não é? Também existe. Mas sim, aqui há este fenómeno aqui em Guimarães que se vive muito na parte do futebol e tal, mas nestas questões culturais, nesta parte de ser a própria comunidade a organizar um evento em que parece que não há ninguém que fale contra, não é? Toda a gente do mesmo lado, a remar para o mesmo lado, e foi muito o que se viveu ali. E isso é muito mais fácil de vermos nesses ambientes de freguesias mais rurais, afastadas dos centros urbanos, do que Claro. nos centros urbanos, sim. E ali viu-se isso de uma forma... foram os vizinhos que ofereceram a luz para o festival, a água, que deram os terrenos para qualquer coisa que nós precisássemos. Nós estávamos lá a trabalhar e aparecia sempre um vizinho que fez um bolo. Vocês não querem comer nada, não querem beber nada e tal, que traziam coisas para nós comermos e tal. Que maravilha. Foi incrível. Ou seja, mais do que o trabalho, é a envolvência que tudo aquilo depois transporta com os vizinhos que mesmo não estando lá a ajudar no trabalho, que aparecem e que vos dão força e que vos dão ânimo. Tudo isto acaba por ajudar muito à realização de um festival, principalmente na primeira edição. Claro, e havia algum receio da primeira para a segunda, porque na primeira, quer dizer, uma coisa foi organizar um festival que nós estávamos a contar com 300, 400 pessoas. E já assim foi complicado, já foram 30, 40, 50 voluntários ali durante uma semana a preparar as coisas e tal. Numa segunda edição, nós estávamos a contar com 4, 5 mil pessoas e tivemos que limitar porque provavelmente, se assim não fosse, teriam aparecido mais. E depois, nós tínhamos algum receio, porque o mesmo número de pessoas do ano anterior não tinha sido suficiente para preparar tudo o que foi necessário em 2023, na segunda edição. Mas foi outra vez, entre aspas, fácil arranjar pessoas. Houve gente a oferecer-se, houve gente a dizer, vocês não precisam de ajuda, o que é que querem, o que é preciso, eu estou aí e tal. Nós, no dia do festival, tínhamos 85 pessoas, todas voluntárias, sem nada, de vários quadrantes, de gente de todo lado, com várias profissões, sem qualquer tipo de distinção, a trabalhar ali da mesma forma, a vestir a camisola e a trabalhar connosco. Foi incrível. Vasco, como é que recebeste aquela citação por parte da Ordem dos Advogados lá de baixo de Lisboa? Para ti, se calhar, mais fácil do que seria, por exemplo, para mim, por causa da tua profissão, uma vez que és advogado e estás mais do que habituado a esse tipo de documentos, esse tipo de cartas. No entanto, não deixa de ser estranho e a recepção com estupefacção o facto de Lisboa, num festival com aquela magnitude, se lembrarem de um festival tão pequenino, com uma edição apenas, chamado Rock in Rio. Como é que tu recebeste essa mesma notificação? Portanto, nós publicámos nas redes sociais o cartaz definitivo e começámos a fazer a nossa pequena máquina de marketing a trabalhar, que era o Facebook e o Instagram, exatamente, basicamente, numa quarta-feira, salvo erro, no final de junho, na última semana de junho. E logo na quinta-feira de manhã nós recebemos um e-mail, portanto, de uma sociedade de advogados de Lisboa, conceituada, a dizer-nos que vocês estão aí a organizar um festival que concorre e utiliza um nome que não pode utilizar, porque concorre com uma coisa que já existe e que está registada, etc, etc, etc. E, portanto, não podem continuar com isso. A sugerir veementemente que nós alterássemos o nome e até que cancelássemos o festival. A determinada altura eles escreveram lá para nós não fazermos essa edição. E num primeiro momento eu comentei lá com as pessoas que viram que portanto, o e-mail foi recebido na Casa do Povo, depois reencaminharam, claro, e eu comentei com as pessoas, isto é brincadeira, isto é alguém que está aqui a gozar connosco, vejam bem quem é o remetente e tal, isso não pode ser. Mas, quer dizer, depois fomos ver os e-mails, fomos consultar mesmo quem era a Sociedade de Advogados, que estava lá identificada e tal, e percebi, não, isto não é isto o e-mail, é sério, o e-mail oficial. Isto é sério. Isto afinal é sério. Por muito estranho que pareça, isto é sério. Pronto, e então tivemos que responder, não é? Obviamente, e a achar cada vez, portanto, a passar de uma coisa de, primeiro, é piada, não é? Portanto, isto não merece credibilidade nenhuma, certo, porque só pode para ser piada. Depois
para depois para um estado de surpresa e estupefação, e depois para alguma... quer dizer, se calhar temos que estar assustados com isto. Há uma sociedade de advogados de Lisboa que representa uma marca multinacional. Internacional. Porque... Completamente, não é? O Rock in Rio é uma coisa que não acontece só em Portugal. Certo, nem no Brasil, e depois parece já em edições numa série de pontos do globo, e portanto, nós temos que responder a isto e ter aqui algum cuidado com isto, não é? Pronto, e depois a partir daí respondemos, lhes dissemos, se estamos aqui a causar algum tipo de desconforto, não há problema nenhum, nós alteramos o nosso nome, mas achámos aqui muito estranho. Claro. E até justifiquei, mandei artigos da Wikipédia, mandei registros oficiais de que de facto passa em Briteiros um rio chamado Rio Febras, e com um mapa do local onde se realiza o festival, para eles verem que isto não era... Que isto não foi, exatamente. Pronto, e depois, no domingo seguinte, nós no domingo, no final da manhã, lançamos nas redes sociais o nosso comunicado. Portanto, isto já, se calhar, nos primeiros dias de julho, dia 1 ou 2 de julho, talvez. E pronto, e a partir daí, o festival que estávamos a organizar acabou e tivemos que começar a organizar um outro completamente diferente. Que não eram... Há o antes do comunicado e depois do comunicado. Até porque o próprio público virou-se a vosso favor em detrimento do próprio Rock in Rio. E, portanto, também por aí começou ali a gerar-se um burburinho muito, mas muito grande, que eu acho que a determinada altura vocês... Bem, e agora? O que é que vamos fazer daqui, não é? Sim, eu lembro-me que a determinada altura nós dissemos, isto está aqui a causar, isto teve um impacto tão grande, isto está aqui a causar se calhar até... A nível nacional. Internacional até. Nós lançamos o comunicado no domingo ao final da manhã. Na segunda-feira estava em todos os meios de comunicação nacionais, televisões, rádios, jornais escritos, online, tudo. Todos, Público, Expresso, SIC Notícias. Mas estava em todo lado. RTP, em todo lado. E na terça-feira, ao final da manhã, ligou uma pessoa amiga que está a trabalhar na Escócia, a dizer, o que é que vocês estão aí a fazer em Briteiros? Já chegou aqui. Porque isto está a passar em direto na BBC. Na BBC, na terça-feira da manhã. E depois, na terça-feira à tarde, estava a passar, portanto, a Lusa, na América do Sul, pegou nisto e estava a passar nos meios de comunicação brasileiros. Portanto, e depois logo a seguir, quer dizer, pessoas que estavam em Cabo Verde, Angola, Macau. Portanto, isto atingiu uma escala... O globo, quer dizer, atingiu uma escala que nós, a determinada altura, nós sabemos, isto está... Há aqui muita gente a ser até a fazer comentários desagradáveis para o Rock in Rio. Sim, Lisboa, sim. E nós dizemos, nós temos que tentar, daqui de alguma forma, também parar isto. Parar? Mas é impossível. Nós já não temos... Já não tinhas isso. Nós já não temos... Já nos fugiu das mãos, mesmo que quiséssemos parar o que quer que seja. Até porque as próprias partilhas já não eram só as vossas, eram as partilhas de todos os órgãos de comunicação, certo, de todas as pessoas. Já era muito difícil para vocês pararem o que quer que seja aquilo. Eu não sei se foi nessa terça-feira seguinte ou na quarta-feira, o Rock in Rio Febras foi o segundo assunto mais falado no Twitter. Portanto, o nosso Facebook teve 367 mil interações. Portanto, foi uma coisa que superou tudo. Não há forma de... não havia forma de parar e, além disso, mesmo assim, quer dizer, não tínhamos como... nós fomos citados por todas as figuras públicas, páginas oficiais dos meios de comunicação, primeiras páginas de jornais, tudo, quer dizer, não atingiu um patamar. Aquela sociedade de advogados acabou por fazer o melhor marketing que se podia ter feito ao Rock in Rio Febras, não é? Certo. Por outras palavras, e brincando um bocadinho, acabou mesmo por acontecer isso. Não era possível, quer dizer, mesmo que nós, a determinada altura, nós tentámos perceber, então, se nós quiséssemos fazer o mesmo nível de publicidade que o Rock in Rio Febras teve, e se tivéssemos que pagar, quanto é que isto custava?
e tentámos fazer... Epá, e Eu acho que se vendessem a União de Freguesias não chegava. Sim. Não, mas chegámos à conclusão que se calhar até era impossível, porque a partir do momento em que nós fizéssemos algum tipo de acordo, alguma coisa com a rádio comercial, isto já deixava de passar na Antena 3. Se fizéssemos um acordo com a SIC, já não passava na TVI. Exatamente. Não é? E, portanto, aqui foi uma coisa tão genuína, tão simples, mas que acabou por passar em todo lado, precisamente por ser notícia, não por ser pago, não é? Exatamente, é isso mesmo. Foi incrível, foi incrível. E depois, como é que foi preparar todo esse festival? Acabaram por aproveitar também as redes sociais, o burburinho era tanto, e depois já se falava, mesmo nos próprios grupos, quer de WhatsApp, quer de Facebook, quer de Instagram, que estavam pessoas dispostas a assistirem ao festival de rock, coisa que depois o Rock in Rio muitas vezes e foi acusado nessas mesmas redes sociais que já não era um festival de rock, era outra coisa qualquer que não de rock, e então gerou-se aqui um burburinho que vocês tiveram que depois pôr aqui um travão, certo. E dizer assim, só pode entrar quem tiver as pulseiras, porque senão isto nós não conseguimos. Nós naquela primeira semana entramos numa quer dizer, tentámos perceber o que é que estava a acontecer, não é? Incrédulos, o que é que está a acontecer e tal, e não ganhámos logo consciência de que tínhamos que fazer alguma coisa, não é? Só passado, sei lá, uma semana, talvez, é que chegámos à conclusão, calma, porque isto atingiu um patamar. Quando nós começamos a receber mensagens, e-mails do Facebook, ou mensagens no Facebook ou qualquer coisa a dizer, nós somos um grupo de amigos de Lisboa, estamos aqui a preparar uma excursão, autocarros e tal, onde é que vocês vão ter aí sítios para acampar, onde é que nós podemos dormir? Isto está aqui a ganhar... E agora? Não é? Grupos de pessoas da Irlanda a dizer nós somos 4 amigos da Irlanda, já comprámos os bilhetes de avião, onde é que nós vamos dormir, o que é que vocês têm aí preparado e tal. Quer dizer, isto ganhou aqui uma dimensão que é uma coisa diferente daquilo que nós estávamos a organizar. Nem vocês estavam preparados para isto. Zero. Mas depois foi preciso começar a pôr os bilhetes, organizar a venda, a distribuição, não era de bilhetes, mas de alguma forma limitar a entrada. Sim, porque a capacidade não era pouca. E mais, pouca. E mesmo a capacidade, nós depois conseguimos aumentar a capacidade porque falámos com os vizinhos. Por exemplo, e houve ali mais uma limpeza do terreno. Mais uma limpeza, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, etc. Toda a gente nos ajudou, conseguimos com os vizinhos pôr o palco mais para trás, para o terreno dos vizinhos. Exatamente. E fora, e fomos conseguindo alargar até ao limite das nossas... depois colocavam-se outros problemas de segurança. Claro, e a própria polícia, depois Janierna, no caso, teria que... Quer dizer, nós de repente vimos-nos numa reunião em que estava toda a gente, a Proteção Civil, entidades distritais, concelhias, a GNR, os bombeiros, porque depois já não chega uma ambulância e depois... Claro, não é? Nós de repente estávamos numa reunião com esta malta toda em Briteiros e vocês precisam ter um plano de segurança, vocês precisam criar um corredor de emergência, vocês precisam de fazer aqui... E agora? É isto? Onde é que nós estamos? E agora? E então entramos ali um bocadinho na problema, resolução, e quase nem dava para pensar. Com a questão dos bilhetes, nós aí é que também nos apercebemos da dimensão que aquilo foi outro clique que nos percebemos, porque nós pusemos 3.500 bilhetes disponíveis num primeiro lote na bilheteira online e esses 3.500 bilhetes foram vendidos em 4 horas e 25 minutos. Foi isso. E depois... Eu ia falar disso. E depois conseguimos pôr um segundo lote uns dias depois, só de mais 500, porque não era possível mais, mas esses 500 foram vendidos em 7 minutos. Portanto, nós aquilo, por um lado, assustou-nos um bocadinho. E mais tivessem colocados, mais iam. Certo. Nós até tivemos que fazer um pedido depois, através de todos os meios de comunicação social, a dizer, quem não tiver bilhete não venha para a porta, porque isto vai criar aqui um burburinho e não vale a pena. Que nós não temos aqui condições para... Mas pronto, foi uma coisa... Até porque problemas é aquilo que não se quer para a organização dos próximos anos, porque depois era muito mais difícil. Há um post que vocês colocaram e eu tive que repartilhar, como é óbvio, porque foi genuíno e muito giro e de uma capacidade de marketing muito grande, que é, vocês já têm a pulseira, mas apareçam até às 22, porque a malta da bilheteira depois tem que ir vender finos, porque
Isto é um festival que não está habituado a pagar a todos os funcionários que envolvem uma estrutura com a dimensão de um festival enormíssimo. Opa, e a malta depois tem que passar da bilheteira para dentro, porque senão vocês ficam à porta. Cheguem antes das 10, por favor. Por acaso foi muito giro. Aquilo acontece assim do acaso ou foi mesmo pensado? Não, foi mesmo verdade. As pessoas estiveram na bilheteira até determinada altura e depois foram para as... Eu dou-lhe outro exemplo, uma coisa real que aconteceu. No dia do festival houve uma médica cirurgiã do Hospital de Braga que nos mandou uma mensagem a disponibilizar-se para estar de prontidão, de serviço para qualquer eventualidade. Doutora, muito obrigado, apareça e tal. E ela esteve lá durante a tarde, pronto, eu recebia, estive lá a falar com ela, apresentei aos bombeiros, está aqui, está disponível. A determinada altura, pronto, deixei de ter notícia da médica, ela de estar por aí e tal, a trabalhar. A determinada altura passei por uma barraquinha de cerveja e ela estava a servir finos. portanto, ou seja, o recado serviu para toda a gente. Até ela serviu. Pronto, eu não estou aqui a fazer nada, eu vou ajudar ali para uma barraquinha e estava a servir cerveja. O recado serviu para toda a gente. E depois terminámos com a votação do nome do próximo ano. Havia muitos nomes em cima da mesa. Rock no Rio Febras foi o escolhido, mas rock que acontece perto do Rio Febras, enfim, cada um dava as suas sugestões e chegou-se a este ponto com outro assunto extraordinário. 14.002 pessoas de 17 países diferentes. Isto é algo... Já depois... O quererem se envolver, já depois de ter acontecido o festival, já quer dizer alguma coisa... E já quer dizer alguma coisa para o próximo ano também. Certo. A nossa expectativa ou melhor, nós queremos no próximo ano possibilitar a todas as pessoas que este ano gostariam de ter vindo e não puderam vir porque nós não tivemos capacidade de os receber, nós queremos possibilitar que todos eles possam vir em condições de segurança e dar-lhes o melhor festival possível. E há um indício desta questão, as 14.000 pessoas que votaram, já depois de o festival ter terminado. Mas não só por aí, porque a própria comunicação social continua a interessar-se sobre o festival. O que indicia que no próximo ano nós podemos ter aqui outra vez um evento de sucesso e esperemos que Vasco, não vamos falar do festival do próximo ano, porque aí quero-te aqui novamente, neste mesmo espaço, para uma conversa para falarmos do festival do próximo ano, o que é que está a ser preparado, quais são as bandas, qual é o público que se espera também nesse mesmo festival. Vasco, muito obrigado por ter estado aqui connosco à conversa neste Culturalmente Falando, para falar desse festival rock no Rio Febras, o rock que acontece no Rio Febras, em Briteiros, e portanto as pessoas sabem onde é e podem aparecer por lá. Muito obrigado, Vasco. Obrigado. Bem, nós damos assim por concluído mais um episódio deste Culturalmente Falando. Lembrar que o nosso parceiro de hoje foi a God's Energy, tudo para a sua climatização, para casa, ar-condicionados, aquecimentos centrais, tudo. Passe por lá, passe pelo site, Facebook, Instagram, eles têm lá tudo ao seu dispor. Não se esqueça também de passar pelas redes sociais da Rádio Inquieta, o YouTube, também o Instagram, o Facebook, o nosso site, o Spotify, está lá tudo ao seu dispor, à distância de um clique. Eu despeço-me até na próxima semana com mais um evento que vai acontecer aqui na cidade no dia 23 de setembro, o Entre Palcos, também um evento recente, novo, que surge este ano, e na próxima semana falaremos também desse evento. Até lá, muito boa tarde.